Boa noite, a gente vai falar um pouco sobre o asfalto espuma. O nosso grupo é composto por mim, Letícia Menezes, Yasmine e Sara. Primeiramente, temos que definir o que é o asfalto espuma. Mota traz uma definição de que asfalto espuma é a técnica de utilização do ligante asfáltico que consiste em promover o encontro sob condições apropriadas entre o asfalto aquecido às temperaturas típicas de utilização ar quente com água aspergida à temperatura ambiente. O que isso quer dizer? Que asfalto espuma é uma mistura de asfalto a uma temperatura de 180 graus Celsius normalmente e água em temperatura ambiente. Para a gente entender o processo da formação do asfalto espuma, ele é feito através da câmara de expansão, onde o asfalto quente fica na parte superior da câmara e ele é jorrado para baixo por um spray. E logo na parte inferior temos água e ar. Essa água, ao entrar em contato com o asfalto quente, ela vai entrar em processo de evaporação, pois o asfalto está a mais de 100 graus Celsius. Daí são formadas bolhas de vapores que vão se introduzir continuamente na fase do asfalto devido à alta pressão que essa câmara exerce. Logo mais, o asfalto e o vapor aprisionado eles vão ser liberados através da válvula e esse vapor ele tende a se expandir, que vão formar bolhas de asfaltos contidas pela tensão superficial deste. À medida que a temperatura da espuma se reduz, o vapor aprisionado ele se condensa, vai causar o colapso das bolhas e a desintegração da espuma. Por quê? Porque a tendência ao sair da câmara é ter troca de calor com o ambiente até que essa temperatura ela vai baixar. Sendo assim, vai ter a condensação desse vapor. Ao se condensar, vão ser formadas gotículas de asfaltos que vão se reunir e recuperar o seu volume inicial sem alterar significativamente as propriedades reológicas do asfalto original, como diz o Instituto Chileno de Asfalto. Dentre as propriedades do asfalto espuma, temos a taxa de expansão e a meia-vida, que estes são testes feitos em laboratório. Como diz o Instituto Chileno de Asfalto, a taxa de expansão ela vai indicar a trabalhabilidade da espuma e a capacidade de cobrimento e a mistura com os agregados. A meia-vida é o índice de estabilidade da espuma e uma ideia do tempo disponível para misturar o asfalto e a espuma com os agregados antes que essa se assente. A gente pode ver que quanto maior for a minha taxa de expansão, eu vou ter menos viscosidade nesse meu asfalto espuma, logo a minha aderência ao agregado ela vai ser maior. E quanto maior a meia-vida desse meu asfalto espuma, maior será o tempo que eu vou ter para trabalhar com essa espuma, sem que o meu asfalto volte ao seu estado original. Nessa observação, quanto mais água, maior a taxa de expansão e menor a meia-vida. Isso a gente pode observar melhor no gráfico de otimização da taxa de expansão e meia-vida. Como que funciona? A minha porcentagem de água ela é definida através do peso de quanto asfalto eu tenho. De 100% de asfalto, por exemplo, eu vou ter até 5% de água. Com isso, você pode perceber exatamente o que a afirmação nos diz, que a taxa de expansão, essa linha vermelha, quanto mais água eu adiciono a essa mistura, maior a minha espuma ela vai se expandir. Porém, a minha taxa de trabalhabilidade, que é a vida média desse meu asfalto, tende a diminuir. Essa relação entre a taxa de expansão e a vida média é justamente o que o engenheiro de pavimentação ele deve estudar, para que se haja o equilíbrio entre esses dois, para que eu tenha uma alta taxa de expansão, para que esse meu asfalto espuma consiga cobrir todos os meus agregados e ele age principalmente nos agregados finos, ele tende a circundar melhor os agregados finos, como por exemplo o cimento. E o meu tempo de trabalhabilidade para que isso ocorra, para que ele envolva totalmente os meus agregados, tem que ser uma coisa estável, tem que andar em equilíbrio, tanto a minha taxa como a minha vida média. E isso é o que o engenheiro de pavimentação ele deve estudar para que se chegue a esse equilíbrio. Mas para isso a gente também pode se utilizar de aditivos expansores,
para que esse meu asfalto espuma ele expanda sem que eu precise acrescentar muita água. Assim, a minha vida média dele tende a ser maior. Bom, agora vamos falar um pouco acerca dos fatores que influem no asfalto espuma, que são eles a temperatura do asfalto, a quantidade de água adicionada a esse asfalto, a pressão sob a qual o asfalto é injetado na câmara de expansão, onde baixas pressões menores que 3 bar afetam negativamente tanto a taxa de expansão como a meia-vida. O tipo de asfalto de origem, ou seja, eu preciso saber todo o processo de fabricação desse material para poder saber se as características dele vão satisfazer a norma que é exigida para o tipo de pavimento que será implantado com esse tipo de material. E a presença de agentes anti-espumantes, tais como os compostos de silicone, né, que deve ser informada quando se pensar em utilizar o cimento asfáltico de petróleo como agente para espumar. Além disso, a gente pode concluir que trabalhando a uma temperatura acima de 170 graus Celsius e adicionando aproximadamente 2,5 de água, a espuma que é obtida ela tem uma taxa de expansão de 11 e meia-vida de 9 segundos. Também observa-se que quanto maior a temperatura de aquecimento, mais a curva se desloca, aumentando assim a taxa de expansão e a meia-vida do asfalto. Geralmente, quanto melhores as características de espumação, né, melhor será a qualidade da mistura resultante. Outro fator também que influencia as características da espuma de asfalto é a reologia e, como mencionado anteriormente, o tipo de asfalto. Geralmente, né, asfaltos mais moles, eles se comportam melhor na espumação. A seleção do asfalto a ser utilizado é uma grande parte influenciada pela temperatura ambiente. Porque, asfaltos mais duros, eles são, em geral, os mais indicados para regiões de clima quente, onde os asfaltos mais moles também podem ser utilizados, desde que sejam previamente analisados. Agora vamos falar um pouco a respeito da norma que regulamenta a utilização desse tipo de asfalto, que é a DENIT 166/2013. Como nós sabemos, todos os materiais praticamente no campo da construção civil, eles precisam, né? Eles necessitam de uma norma para que justamente haja uma padronização, né, no seu processo de fabricação, no seu processo de transporte, quais serão os insumos utilizados, ou seja, tudo fica registrado nesse documento para que seja seguido conforme estabelecido na norma, para que haja 100% de eficácia e êxito na confecção, na fabricação desse material. E no caso agora, do asfalto, né, de espuma. E essa norma ela traz alguns tópicos básicos essenciais com nomenclaturas e com definições estabelecidas para que justamente sejam seguidos esses passos para que haja posteriormente um resultado 100% eficaz na fabricação desse asfalto, que é primeiramente a base reciclada in situ, que é a mistura realizada no local, com emprego de equipamentos próprios para essa finalidade, utilizando agregados removidos do pavimento existente, agregados adicionais, cimento asfáltico de petróleo, o CAP, cimento Portland e água, em proporções previamente determinadas, por processo próprio de dosagem em laboratório, misturada, espalhada e compactada, de forma a compor a camada de base do pavimento. O próximo é a espuma de asfalto, que é a mistura de cimento asfáltico de petróleo e água, realizada em condições específicas de temperatura e pressão, que são obtidas em uma câmara de expansão. Por conseguinte, tem a taxa de expansão, que é justamente a relação entre o volume máximo do cimento asfáltico no estado de espuma e o volume do CAP original. Um dos fatores mais importantes é a meia-vida, que é justamente a medida de estabilidade da espuma, e ela fornece e indica o índice de colapso da espuma. É justamente o tempo em segundos, né, dado em segundos, necessário para a espuma assentar até a metade do volume máximo alcançado. Também tem-se a relação de tensão, que é a relação existente entre a resistência da
a tração direta, indireta úmida e a resistência à tração indireta seca, que são obtidas através do ensaio de compressão diametral dos copos de prova Marshall a aproximadamente 25 graus Celsius. E não poderiam deixar de ser mencionadas, né, as condições gerais e específicas para a utilização, né, do asfalto espuma. E, segundo as condições gerais, nesse tipo de asfalto não é permitida a execução do serviço em dias de chuva. Antes da execução dos serviços, deve ser implantada e ter uma adequada sinalização da obra visando a segurança do tráfego no segmento rodoviário, sendo efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos seus serviços. E todo carregamento de ligante asfáltico que chega à obra deve apresentar por parte do distribuidor certificado de resultado de análise dos ensaios de caracterização exigidos justamente nessa norma. E quanto às condições específicas, eles vão tratar mais sobre a questão dos insumos, ou seja, da utilização do cimento asfáltico de petróleo, o CAP, que os tipos mais recomendados são o CAP 5070, o CAP 85-100 e o CAP 150-200, de acordo com a DENIT 95/2006. A espuma de asfalto, ela deve apresentar características de expansão maior que ou igual a 10 em relação ao volume original, e meia-vida maior que ou igual a 8 segundos, para se obter um resultado significativo, né? O cimento Portland, ele deve atender a requisitos da norma DENIT 3695, né? O agregado graúdo e o agregado miúdo. O agregado graúdo vai consistir em um agregado pétreo ou de seixo rolado, britado, que deve se constituir fragmentos sãos, duráveis, sem torrões, de argila ou substâncias nocivas e apresentar características como os desgastes Los Angeles igual ou inferior a 55%, índice de forma superior ou igual a 0,5% e a durabilidade com perda inferior a 12%. Tudo isso seguindo as suas normas de especificações, cada uma seguindo a sua DENIT específica. E o agregado miúdo, o que vai ser utilizado, ele é justamente constituído de pó de pedra, com partículas individuais resistentes, sem torrões de argila e outras substâncias nocivas, devendo o seu equivalente de areia ser igual ou superior a 40%, segundo também a especificação da sua DENIT. Bom, a utilização do asfalto espuma se dá na manutenção de pavimentos pela técnica de reciclagem através do asfalto fresado. E essa asfalto fresado é colocado em uma usina estacionária ou unidades móveis de reciclagem e faz com que gere o asfalto espuma. As suas vantagens é a maior travabilidade devido à composição de água mais ar no seu asfalto, o menor custo. Quando incorpora a água mais ar nesse asfalto, precisa de uma menor quantidade de asfalto na composição, então torna o asfalto mais barato, porque a coisa mais cara nessa composição é o asfalto. Não há propagação de fissuras, pois, diferente do asfalto tradicional, o asfalto espuma ele tem uma ligação descontínua, o que não faz com que não propague as fissuras. O maior aproveitamento de tempo devido a pessoa poder usar uma usina móvel ao invés de uma estacionária, o que reduz o tempo, pois a pessoa não precisa ficar deslocando material até a usina estacionária e pode fazer o trabalho ali mesmo onde está sendo executada a manutenção. E o asfalto solidifica mais rápido, pois, por exemplo, faz a manutenção dele à noite, quando é de manhã, aquela via já está trafegável. As desvantagens é que ele não pode ser utilizado superficialmente na pavimentação, pois a sua aderência não é tão boa superficialmente. Ele precisa ser aplicado em camadas mais profundas para que ele tenha uma aderência boa. E essas são as referências do nosso trabalho, baseado em artigos, e assim conclui nosso trabalho.